Empresário viúvo flagra empregada com seus filhos na casa de campo, abandonada há anos, e fica paralisado diante daquela cena inesperada. Ítalo para na entrada do pátio de terra batida, o coração disparando ao ver Beatriz montada no cavalo marrom, segurando Mateus e Ana com uma segurança maternal que ele não via desde a morte da esposa. A propriedade estava fechada desde o funeral de Lara, mas ali estavam os três, como se pertencessem àquele lugar esquecido pelo tempo. O vento da tarde mexe de leve no vestido preto da empregada e na gravata azul de Ítalo, mas ninguém se move do lugar onde está. As crianças riem baixinho, agarradas ao corpo de Beatriz, e pela primeira vez em meses parecem realmente felizes. Ítalo sente o peito apertar ao perceber que seus filhos encontraram algo que ele não conseguiu dar: paz. O cavalo respira fundo, firme sob o peso dos três, enquanto o empresário permanece imóvel, perto do celeiro de pedra, tentando processar o que aquela imagem significa. Mateus aponta para as árvores ao fundo, sussurrando algo no ouvido da empregada, enquanto Ana encosta a cabeça no ombro dela com uma confiança que corta o coração do pai. Beatriz segura as rédeas com uma mão e protege as crianças com a outra, o rosto sereno voltado para a paisagem verde. Ítalo respira fundo e sente que aquele momento vai obrigá-lo a tomar uma decisão que vinha evitando desde que ficou viúvo. Ítalo deu 2 passos lentos em direção ao cavalo. O som dos sapatos de couro italiano esmagando o cascalho seco, ecoando como um aviso no silêncio pesado daquela tarde que parecia suspensa entre o passado e o presente. O animal bufou nervoso, sentindo a tensão que emanava do homem de terno escuro, e bateu o casco dianteiro no chão de terra batida, fazendo pequenas nuvens de poeira subirem ao redor de seus cascos. Beatriz virou o rosto bruscamente ao ouvir a aproximação, e seus olhos castanhos, que segundos antes transbordavam uma ternura maternal infinita enquanto observava as crianças rirem, agora se arregalaram em puro terror ao ver a figura imponente do patrão parado ali, como uma aparição saída de seus piores pesadelos. Mateus e Ana, sentindo a mudança súbita na postura da mulher que aprenderam a amar como uma segunda mãe, pararam de rir instantaneamente e olharam para o pai com uma mistura de curiosidade e apreensão que fez o coração de Ítalo se contrair dolorosamente no peito. "Desça daí imediatamente, Beatriz", disse Ítalo, a voz saindo rouca e trêmula, não de raiva pura, mas de um choque emocional devastador que ele não conseguia controlar nem compreender completamente. Ele mantinha as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo rígido, o terno azul marinho impecável, contrastando absurdamente com o ambiente rural e abandonado que o cercava. O empresário que controlava milhões em negócios, que comandava reuniões com dezenas de executivos, que tomava decisões que afetavam centenas de funcionários, agora se sentia completamente perdido diante daquela cena simples e devastadoramente bela de seus filhos felizes nos braços de uma mulher que mal conhecia. Beatriz engoliu em seco, a garganta movendo-se visivelmente sob a pele morena, mas ela não obedeceu de imediato. Em vez disso, passou a mão livre pelos cabelos loiros de Ana, que estava apoiada confortavelmente em seu ombro, sussurrando palavras de conforto que Ítalo não conseguiu ouvir, mas que fizeram a menina relaxar visivelmente contra o corpo quente da empregada. A coragem daquela mulher simples, vestida com o uniforme preto e avental branco de sempre, em desafiar silenciosamente suas ordens, deixou Ítalo simultaneamente furioso e impressionado de uma forma que ele não esperava sentir. "Senhor Ítalo, eu posso explicar tudo, por favor, não assuste as crianças", respondeu Beatriz, a voz firme apesar do medo evidente que brilhava em seus olhos castanhos. Havia uma determinação estranha naquela mulher de 28 anos,
uma força interior que poucas pessoas demonstravam diante do empresário conhecido em toda a cidade por sua frieza implacável nos negócios e sua personalidade intimidadora. Ítalo notou, com uma parte distante de sua mente, que ela havia colocado instintivamente o próprio corpo como um escudo protetor entre ele e as crianças, como se estivesse disposta a enfrentar qualquer consequência para protegê-las. Eu não pedi explicações, eu dei uma ordem, retrucou Ítalo, tentando recuperar a autoridade que parecia ter evaporado no ar quente da tarde. Como você entrou nesta propriedade? Quem deu permissão para você trazer meus filhos até aqui? Você tem noção de que isso é invasão de propriedade privada? E colocar crianças pequenas em cima de um animal que não é montado há 3 anos? Você quer colocar a vida deles em risco? As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma emoção que ele tentava desesperadamente controlar, fazendo o cavalo recuar alguns passos nervosos, as orelhas baixas e os olhos atentos a qualquer movimento brusco. Foi nesse momento que Mateus, o menino de 5 anos que mal falava frases completas desde o funeral da mãe, esticou o braço pequeno e rechonchudo na direção do pai e gritou com uma voz fina e desesperada que cortou o ar como uma lâmina afiada. Não! Não briga com a Bia! Vai embora daqui! As palavras atingiram Ítalo com a força devastadora de um soco no estômago, fazendo-o recuar fisicamente, tonto com a rejeição explícita e dolorosa do próprio filho, a criança que ele havia gerado, e que agora o rejeitava em favor de uma mulher que conhecia há apenas alguns meses. Ana, sempre mais quieta e observadora que o irmão, apertou os bracinhos pequenos ao redor do pescoço de Beatriz e murmurou algo incompreensível contra o tecido do uniforme. Mas seus olhos azuis idênticos aos da mãe morta permaneceram fixos no pai, cheios de uma mistura complexa de amor, medo e confusão que fez o coração de Ítalo se despedaçar silenciosamente dentro do peito. Aqueles eram os mesmos olhos que o haviam olhado com adoração absoluta nos primeiros anos de vida. Os mesmos olhos que agora pareciam vê-lo como um estranho perigoso. Beatriz aproveitou o momento de hesitação do patrão para desmontar com uma agilidade surpreendente que revelava anos de experiência com cavalos. Ela deslizou do lombo do animal, com movimentos fluidos e seguros, colocando primeiro Mateus no chão, com cuidado extremo, depois Ana, mantendo-o sempre atrás de suas saias longas do uniforme preto, servindo literalmente de escudo humano entre as crianças e o pai, que parecia ter se transformado em uma ameaça aos olhos deles. O cavalo é o sultão, senhor Ítalo, disse Beatriz, a voz agora embargada pela emoção, mas ainda desafiadoramente firme. Ele reconheceu o cheiro das crianças imediatamente. Este era o cavalo favorito da dona Lara. Ele jamais machucaria Mateus e Ana. Jamais. Ela passou a mão experiente no pescoço do animal para acalmá-lo, e Ítalo observou com uma pontada de ciúme irracional como o cavalo respondia instantaneamente ao toque dela, relaxando sob suas carícias. O nome de Lara, pronunciado naquele pátio abandonado, fez o ar ficar pesado e carregado de memórias dolorosas. Ítalo olhou realmente para o cavalo pela primeira vez e reconheceu a mancha branca característica na testa, o animal que sua falecida esposa montava todas as manhãs quando vinham para a casa de campo, o mesmo animal que ele havia jurado nunca mais ver, porque cada olhar trazia de volta a lembrança devastadora dos passeios em família que faziam antes do câncer levar Lara em menos de 8 meses de agonia. Você não tem o direito de pronunciar o nome dela, disse Ítalo, a voz saindo mais baixa agora, mas carregada de uma dor profunda que ele tentava esconder há mais de um ano. Você foi contratada para limpar a casa da cidade e cuidar da rotina das crianças.
não para trazê-las escondido para o meio do nada, para um lugar que está completamente abandonado e provavelmente perigoso. Ele tentou recuperar a autoridade, mas seus olhos não conseguiam se afastar dos rostos dos filhos, que agora se agarravam às pernas de Beatriz como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Ítalo percebeu, com um aperto doloroso no peito, que as crianças estavam coradas pelo sol, sujas de terra boa, com os joelhos levemente arranhados e os cabelos despenteados pelo vento, mas pareciam mais vivas e genuinamente felizes do que haviam estado em todo o último ano e meio, trancadas no apartamento de luxo da cidade, cercadas de brinquedos caros, tablets de última geração e todo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas sem a única coisa que realmente importava: alegria verdadeira. Eles estavam morrendo naquela cobertura, senhor, disparou Beatriz, as lágrimas finalmente começando a escorrer pelo rosto corado, manchando a gola branca impecável do uniforme. O senhor não consegue ver? O senhor sai às 7 da manhã e volta depois das 10 da noite todos os dias. O senhor não vê que o Mateus parou de comer direito? Que a Ana tem pesadelos terríveis todas as noites, gritando pela mãe? Que eles passam horas inteiras sentados na janela, olhando para o nada, como se estivessem esperando algo que nunca vai chegar? Eles precisavam de ar puro, de espaço, de liberdade. Eles precisavam vir para o lugar onde a mãe deles foi genuinamente feliz. As palavras de Beatriz atingiram Ítalo como uma sequência de socos certeiros, cada frase revelando verdades que ele vinha evitando encarar há meses. Ele sabia no fundo do coração que ela estava absolutamente certa, mas admitir isso significaria admitir que havia falhado miseravelmente como pai, que havia tentado enterrar os filhos vivos junto com a memória da mãe para não ter que lidar com a própria dor devastadora que o consumia dia e noite. O silêncio que se instalou foi quebrado apenas pelo som do vento nas árvores altas que cercavam a propriedade e pelo barulho distante de pássaros cantando nos galhos. Ítalo sentiu o peso esmagador de meses de noites mal dormidas, de reuniões intermináveis usadas como fuga, de uma solidão profunda que ele tentava preencher com trabalho e mais trabalho, enquanto seus filhos defininhavam emocionalmente sob os cuidados de uma sucessão de babás e empregadas que vinham e iam sem deixar rastro. Como vocês vieram até aqui? Perguntou ele finalmente, a voz mais baixa, tentando desviar do assunto emocional devastador para questões práticas e controláveis. O motorista trouxe vocês? Alguém da empresa soube disso? Havia uma preocupação genuína em sua voz agora, misturada com o medo de que aquela situação pudesse ser usada contra ele de alguma forma. Não, senhor, respondeu Beatriz, limpando as lágrimas com as costas da mão livre, enquanto a outra permanecia protetoramente sobre o ombro de Ana. Nós pegamos 2 ônibus até a estrada principal e depois andamos 4 quilômetros a pé pela estrada de terra. Eu carreguei a Ana nas costas durante metade do caminho, porque as perninhas dela são muito curtas. O Mateus veio o tempo todo segurando minha mão, sem reclamar uma única vez, mesmo quando os pés começaram a doer dentro dos sapatos. Ela respirou fundo antes de continuar, como se estivesse se preparando para revelar algo ainda mais significativo. Nós viemos hoje porque é um dia especial, senhor Ítalo. Hoje a dona Lara faria 35 anos. E o senhor esqueceu completamente. A revelação atingiu Ítalo como um raio em céu aberto. Ele levou a mão automaticamente à testa, sentindo o suor frio que começou a se formar ali. 15 de maio. A data que ele havia se esforçado tanto para ignorar, mergulhando em reuniões de fusão e aquisição de empresas, justamente para não olhar para o calendário, para fingir que era apenas mais um dia comum no escritório. Mas o corpo sabia, a mente sabia,
E agora, diante daquela mulher simples que demonstrava mais amor e cuidado por seus filhos do que ele parecia capaz de mostrar ultimamente, a vergonha o consumiu como fogo. Eu não esqueci, mentiu ele, a voz falhando na última palavra. Eu não consigo lidar com essas datas. É muito difícil. É como se ela morresse de novo a cada aniversário, a cada data importante. A admissão de fraqueza saiu contra sua vontade, quebrando a armadura de empresário bem-sucedido que ele mantinha cuidadosamente construída ao redor de suas emoções. Ana soltou a perna de Beatriz e deu 2 passos incertos na direção do pai, segurando uma pequena flor amarela que havia colhido no pasto durante a tarde. Ela estendeu a mãozinha suja de terra para ele, os olhos azuis brilhando com uma inocência que cortou o coração de Ítalo ao meio. Ele olhou para a flor, depois para o rosto da filha, e seus joelhos cederam. Ele se agachou lentamente, ficando na altura dela, sem se importar que a calça de alfaiataria italiana estivesse tocando a poeira do chão. "É para a mamãe?" perguntou ele, a voz saindo como um sussurro embargado. Ana assentiu com a cabeça, os cabelos loiros balançando, e seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentava corajosamente conter. "A Bia disse que a mamãe mora aqui agora", explicou a menina com a simplicidade devastadora da infância. "Nas árvores grandes, no cavalo bonito, no vento que faz carinho no meu rosto. A Bia disse que quando a gente vem aqui, a mamãe fica feliz porque a gente lembra dela com amor, não com tristeza." As lágrimas de Ítalo finalmente caíram, quentes e pesadas, deixando rastros brilhantes em seu rosto tenso. Ele olhou para cima, para Beatriz, que observava a cena com uma expressão de dor e esperança misturadas. Ela não o julgava por ter esquecido a data, não o criticava por ter mantido os filhos longe daquele lugar sagrado. Ela apenas estava ali, fazendo silenciosamente o trabalho emocional que ele não conseguiu fazer, construindo pontes entre seus filhos e a memória da mãe que ele havia tentado apagar por não saber como lidar com a dor. "A casa está aberta?" perguntou Ítalo, limpando o rosto com as costas da mão e se levantando devagar, aceitando a flor pequena que Ana colocou cuidadosamente em sua palma. Beatriz assentiu, ainda cautelosa. "Eu encontrei a chave reserva embaixo do 3º vaso de gerânios, onde a dona Lara sempre deixava para emergências. Nós só entramos para usar o banheiro e pegar água fresca da torneira da cozinha. Eu dei um banho rápido neles na banheira grande porque estavam muito suados da caminhada longa. Foi exatamente nesse momento que o senhor chegou." Ítalo olhou para a estrutura imponente da casa principal. Uma construção rústica de pedra e madeira, de demolição que ele e Lara haviam reformado com tanto amor e tantos sonhos nos primeiros anos de casamento. As janelas estavam fechadas, algumas com tábuas pregadas, a tinta das portas descascando pelo tempo e abandono. O jardim que Lara cuidava pessoalmente estava tomado por mato, mas ele podia ver que alguém havia começado a limpar alguns canteiros próximos à entrada. "Você fez isso?" perguntou ele, apontando para o jardim parcialmente limpo e para as janelas que claramente haviam sido abertas e fechadas recentemente. Beatriz corou levemente e baixou os olhos. "As crianças me ajudaram. O Mateus carregou as ferramentas velhas que encontramos no galpão e a Ana ficou sentada na grama, me supervisionando, dando palpites sobre onde plantar as flores que ela colheu. Achei que se íamos passar o dia aqui, poderíamos deixar o lugar um pouquinho melhor, mais parecido com o que a dona Lara gostaria de ver." A menção casual do nome de sua esposa, pronunciado com carinho e respeito por aquela mulher que mal a havia conhecido, fez algo se mover dentro do peito de Ítalo. Beatriz falava de Lara não como de uma patroa morta, mas como de alguém cujos desejos e gostos ainda importavam, ainda tinham peso nas decisões do dia a dia. Era uma forma de manter viva a memória que ele não havia conseguido encontrar. "Vamos entrar",
disse Ítalo, surpreendendo a si mesmo com a decisão repentina. Eu preciso ver como as coisas estão lá dentro. Faz muito tempo que não venho aqui. Beatriz assentiu e estendeu a mão para Mateus, mas o menino, vendo que o pai não estava mais gritando ou parecendo zangado, correu para pegar a mão livre de Ítalo. O toque da mão pequena e suada do filho na sua palma grande e fria foi como uma descarga elétrica, uma conexão física que ele não sentia há meses. Os quatro caminharam juntos em direção à varanda da casa, o cavalo sultão seguindo-os por alguns metros antes de parar para pastar a grama alta que crescia desordenadamente pelo quintal. Ao subirem os degraus de madeira que rangiam sob o peso deles, Ítalo notou que a porta da frente estava entreaberta e um cheiro familiar de casa fechada, misturado com algo mais fresco, talvez produtos de limpeza ou flores, chegou às suas narinas. O interior estava mergulhado na penumbra, com feixes dourados de luz da tarde cortando a poeira que dançava no ar parado. O cheiro era forte, cheiro de madeira velha e tempo parado, mas havia algo diferente do que ele esperava. Não havia aquele odor sufocante de mofo e abandono total. Havia sinais sutis de que alguém havia cuidado do lugar, mesmo que minimamente. Ítalo entrou na sala de estar principal, e a primeira coisa que viu foram os móveis cobertos com lençóis brancos, parecendo fantasmas silenciosos de uma vida que não existia mais. Ele caminhou devagar até a lareira de pedra, onde um retrato emoldurado de Lara, sorrindo, estava coberto por uma fina camada de pó, exceto onde um dedo pequeno havia passado recentemente, limpando cuidadosamente o rosto dela na fotografia. Eles sentem muita falta dela, senhor, disse Beatriz suavemente, parada respeitosamente na porta, sem ousar entrar completamente na sala principal, sem permissão explícita. Muito mais do que conseguem expressar com palavras. Às vezes eu os encontro parados na frente das fotos dela na casa da cidade, apenas olhando, como se esperassem que ela fosse falar com eles. Ítalo passou o dedo sobre a moldura prateada, sentindo a textura lisa do metal frio. "E você, Beatriz?" perguntou ele, virando-se para encará-la na penumbra dourada. "Por que você faz tudo isso? Por que arrisca seu emprego, sua reputação, até mesmo uma possível acusação de sequestro por crianças que tecnicamente não são sua responsabilidade emocional? Você poderia simplesmente fazer seu trabalho, receber seu salário e ir embora no final do dia." Beatriz sustentou o olhar dele, a luz da tarde entrando pela porta atrás dela, criando uma silhueta quase etérea ao redor de seu corpo pequeno e determinado. "Porque eu fiz uma promessa, senhor Ítalo", respondeu ela, a voz firme, mas carregada de emoção. "Uma promessa muito séria que não foi feita para o senhor, mas para ela." Ela apontou discretamente para o retrato de Lara. Ítalo franziu a testa, genuinamente confuso. "Uma promessa? Você mal conhecia a Lara. Você começou a trabalhar na nossa casa apenas 2 meses antes dela falecer, quando ela já estava acamada a maior parte do tempo por causa da quimioterapia." Havia uma curiosidade crescente em sua voz, misturada com uma pitada de ciúme irracional pela intimidade que aquelas palavras sugeriam. Beatriz deu um passo cauteloso para dentro da sala, como se estivesse pisando em terreno sagrado. "Nesses 2 últimos meses, eu passava as noites inteiras com ela sempre que o senhor precisava viajar a trabalho ou ficava até muito tarde no escritório tentando resolver os problemas financeiros dos tratamentos. Nós conversávamos muito durante aquelas noites longas e difíceis. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, senhor. Ela sabia que ia partir em breve e ela me pediu algo muito específico, algo que me fez jurar solenemente que eu cumpriria." O coração de Ítalo começou a bater mais rápido. Ele nunca soube dessas conversas noturnas. Durante aqueles últimos meses terríveis, ele havia se convencido de que manter-se ocupado com o trabalho era a melhor forma de ajudar.
de garantir que não faltasse dinheiro para nenhum tratamento, por mais experimental ou caro que fosse. Ele achava que Beatriz era apenas uma funcionária eficiente e silenciosa que trocava os lençóis, trazia a medicação e mantinha o quarto limpo. "O que ela pediu?" perguntou ele, a voz quase sumindo no ar pesado da sala. Beatriz respirou fundo antes de responder, como se estivesse se preparando para revelar algo que guardava há muito tempo. "Ela me disse que o senhor tentaria apagar tudo depois que ela partisse. Que o senhor fecharia esta casa, guardaria as fotos, evitaria falar sobre ela com as crianças, achando que assim a dor seria menor. Ela conhecia o senhor muito bem, senhor Ítalo, e ela me fez prometer que eu não deixaria isso acontecer completamente. Ela me pediu especificamente para trazer Mateus e Ana aqui no aniversário dela, quando eles tivessem idade suficiente para entender um pouco melhor o que significa saudade. Ela disse que eles precisariam ver que a morte não apaga o amor, que os lugares onde fomos felizes continuam guardando essa felicidade, esperando para ser redescoberta." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz enquanto ela falava. "Ela me disse que esta casa era o coração da família de vocês e que sem ela vocês ficariam perdidos para sempre." Ítalo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A revelação de que Lara havia previsto exatamente suas reações, de que ela havia deixado instruções específicas para cuidar não apenas das crianças, mas dele próprio, o atingiu com uma força emocional devastadora. "Ela disse mais alguma coisa?" perguntou ele, a voz embargada. "Ela disse que o senhor é um homem bom, mas que tem medo de sentir dor, que o senhor sempre tentou resolver os problemas com dinheiro e trabalho, mas que algumas coisas só se resolvem com tempo e presença. Ela me pediu para ser paciente com o senhor, para não desistir mesmo quando o senhor fosse frio ou distante. Ela disse que por baixo de toda aquela armadura, o senhor era o homem mais carinhoso que ela já conheceu. Só precisava de ajuda para lembrar disso." As palavras de Lara, transmitidas através da voz de Beatriz, ecoaram na sala silenciosa, como se a própria esposa estivesse ali, falando diretamente com ele. Ítalo se sentou pesadamente no sofá coberto pelo lençol, levantando uma pequena nuvem de poeira, e enterrou o rosto nas mãos. Mateus e Ana, que haviam ficado quietos durante toda a conversa, se aproximaram timidamente e se sentaram um de cada lado dele no sofá. "Papai, você está triste?" perguntou Ana, colocando a mãozinha pequena no joelho dele. Mateus não disse nada, mas encostou a cabeça no braço do pai, oferecendo conforto silencioso da única forma que sabia. Ítalo ergueu o rosto e olhou para os filhos. Realmente olhou para eles, talvez pela primeira vez em meses. Viu que Ana havia crescido, que seus cabelos estavam mais longos e que ela tinha desenvolvido uma expressão mais madura nos olhos azuis. Viu que Mateus estava mais magro, que havia perdido a redondeza infantil do rosto e que seus olhos carregavam uma tristeza que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. "Eu estou triste, sim", admitiu ele, passando os braços ao redor dos dois e puxando-os para mais perto. "Eu estou triste há muito tempo e eu acho que vocês também estão, não é?" As crianças assentiram e pela primeira vez desde o funeral, os 3 choraram juntos, sem pressa, sem tentar esconder ou controlar as lágrimas. Beatriz permaneceu em pé perto da porta, dando-lhes espaço para aquele momento íntimo, mas pronta para ajudar se fosse necessário. Ela observou a família se reconectando e sentiu uma mistura de alívio e esperança. Talvez sua promessa para Lara pudesse ser cumprida. Talvez ainda houvesse tempo para reconstruir o que havia sido perdido. Depois de alguns minutos, Ítalo se recompôs e olhou ao redor da sala com olhos novos. "Vamos tirar esses lençóis", disse ele de repente. "Vamos abrir as janelas, deixar a luz entrar. Se vamos estar aqui hoje, vamos fazer direito." Ele se levantou
e começou a puxar os tecidos que cobriam os móveis, revelando o sofá de couro marrom, a mesa de centro de madeira maciça, as estantes cheias de livros e fotografias. Beatriz se juntou a ele imediatamente, ajudando a dobrar os lençóis e a abrir as janelas pesadas. As crianças correram pela casa, redescobrindo cantos e objetos que haviam esquecido, suas vozes alegres ecoando pelos corredores vazios e trazendo vida de volta àquele lugar abandonado. Em uma das estantes, Ítalo encontrou um álbum de fotos que não via há anos. Ele o abriu devagar e a primeira página mostrava uma foto de Lara grávida dos gêmeos, sentada na varanda daquela mesma casa, as mãos sobre a barriga redonda e um sorriso radiante no rosto. "Olhem aqui", chamou ele, e as crianças correram para ver. "Esta é a mamãe esperando vocês nascerem. Ela estava tão feliz, tão ansiosa para conhecer vocês." "Ela era bonita", disse Ana, passando o dedinho sobre o rosto de Lara na foto. "Eu queria que ela estivesse aqui com a gente." Mateus assentiu, os olhos fixos na imagem da mãe. "Ela está aqui", disse ele de repente, surpreendendo todos. "Eu sinto ela. Ela está feliz porque a gente voltou." Ítalo olhou para o filho, impressionado com a maturidade daquela observação. Talvez as crianças entendessem coisas que ele, em sua racionalidade adulta, não conseguia captar. Talvez elas tivessem uma conexão com Lara que ia além da morte física. "Sabe de uma coisa?", disse Ítalo, fechando o álbum e olhando para Beatriz. "Acho que não vamos voltar para a cidade hoje. Vamos ficar aqui esta noite. Vamos fazer um jantar gostoso, acender a lareira, contar histórias. Vamos fazer desta casa um lar de novo, pelo menos por uma noite." Beatriz sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "O senhor tem certeza? Não temos roupas de cama limpas, nem comida suficiente para o jantar." Ítalo acenou com a mão, dispensando as preocupações práticas. "A gente se vira. Tem um mercadinho na cidade vizinha. Posso ir buscar o que precisamos. E tenho certeza de que ainda há lençóis guardados nos armários." A Lara sempre mantinha tudo organizado. As crianças comemoraram a decisão, correndo pela casa e escolhendo onde cada um ia dormir. Ana quis o quarto rosa que havia sido dela quando eram bebês, e Mateus escolheu o quarto azul ao lado. Ítalo sentiu uma pontada ao pensar no quarto principal, o que havia dividido com Lara, mas decidiu que enfrentaria essa dor mais tarde. Enquanto Beatriz organizava a casa e as crianças brincavam no quintal, Ítalo saiu para comprar mantimentos. Durante o trajeto até a cidade vizinha, ele pensou em tudo o que havia acontecido naquele dia. Pela primeira vez, desde a morte de Lara, ele se sentia conectado com os filhos, sentia que estava fazendo algo certo como pai. Quando voltou, carregado de sacolas de compras, encontrou a casa transformada. Beatriz havia conseguido fazer a eletricidade funcionar. Havia limpado a cozinha e preparado um lanche para as crianças. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com o aroma de flores que Ana havia espalhado pela casa. "Você é incrível", disse Ítalo para Beatriz, colocando as sacolas sobre a mesa da cozinha. "Eu não sei como agradecer por tudo que você fez hoje, por ter trazido eles aqui, por ter cumprido a promessa que fez para a Lara, por ter me ajudado a encontrar meus filhos de novo." Beatriz corou levemente. "Não precisa agradecer, senhor Ítalo. Eu só fiz o que achava certo, e o que a dona Lara teria feito se estivesse aqui." Ítalo a observou por um momento, vendo realmente aquela mulher pela primeira vez. Não como uma funcionária, mas como alguém que havia se tornado parte essencial de sua família. Alguém que amava suas crianças como se fossem suas próprias. "Beatriz", disse ele, a voz mais séria, "eu quero fazer uma proposta para você. Não quero mais que esta casa fique fechada. Quero que a gente venha aqui todos os fins de semana, que a gente transforme este lugar em um verdadeiro lar de novo. E quero que você seja parte disso, não como empregada, mas como
como família. Você toparia? Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Eu toparia sim. Seria uma honra fazer parte da família de vocês. Ítalo sorriu, sentindo uma leveza no peito que não sentia há muito tempo. Então está decidido. A partir de agora, esta casa volta a ter vida. E nós vamos ser felizes aqui, todos juntos. A noite caiu suave sobre a propriedade e eles jantaram na varanda sob as estrelas. As crianças contaram histórias, riram, fizeram planos para o próximo fim de semana. Ítalo olhou ao redor da mesa, para Beatriz servindo comida com carinho maternal, para Mateus e Ana com os rostos iluminados pela felicidade, e sentiu que Lara estava ali com eles, aprovando cada momento. Quando finalmente chegou a hora de colocar as crianças na cama, elas foram sem resistência, cansadas, mas satisfeitas. Ítalo e Beatriz ficaram na varanda, conversando baixinho sobre planos para a casa, sobre as crianças, sobre o futuro. Obrigado por me devolver minha família, disse Ítalo, olhando para as estrelas. Eu estava perdido, Beatriz, completamente perdido. Se você não tivesse tido a coragem de fazer o que fez hoje, eu acho que nunca teria encontrado o caminho de volta para eles. Beatriz sorriu no escuro. A dona Lara sabia que o senhor encontraria o caminho. Ela sempre soube. Só precisava de um empurrãozinho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da noite no campo, sentindo a paz que aquele lugar trazia. Sabe o que mais ela me disse? Perguntou Beatriz de repente. Ítalo olhou para ela curioso. Ela disse que um dia o senhor ia entender que o amor não morre com a pessoa, que o amor continua, se transforma, encontra novas formas de se expressar, e que quando isso acontecesse, o senhor estaria pronto para ser feliz de novo. Ítalo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E você acha que esse dia chegou? Perguntou ele, a voz baixa. Beatriz o olhou nos olhos e havia algo diferente em seu olhar, algo que ele não havia notado antes. Eu acho que está chegando, respondeu ela suavemente. Eles se olharam por um longo momento e Ítalo sentiu algo se mover em seu coração, algo que estava adormecido há muito tempo. Não era traição à memória de Lara, ele percebeu. Era a continuação do amor. A possibilidade de uma nova forma de felicidade que não apagava o passado, mas construía sobre ele. Beatriz, disse ele, a voz embargada pela emoção. Eu acho que a Lara escolheu você para muito mais do que apenas cuidar das crianças. Eu acho que ela escolheu você para cuidar de todos nós. Para ser a ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Beatriz sentiu o coração acelerar. O que o senhor está dizendo? Perguntou ela, mal conseguindo respirar. Ítalo se aproximou dela na varanda e pela primeira vez em mais de um ano permitiu que seus sentimentos verdadeiros aparecessem em seu rosto. Estou dizendo que talvez seja a hora de parar de lutar contra o que está acontecendo entre nós. Estou dizendo que talvez a Lara tenha deixado você aqui não apenas para cuidar das crianças, mas para me ensinar a amar de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz. Eu não quero substituir ela, senhor Ítalo. Eu jamais poderia. Ítalo balançou a cabeça, sorrindo através das próprias lágrimas. Você não vai substituir ninguém, Beatriz. Você vai ser você mesma, e isso é mais do que suficiente. É perfeito. Ele segurou as mãos dela entre as suas, sentindo o calor e a vida que emanavam daquelas mãos trabalhadoras que haviam cuidado de sua família com tanto amor. Eu não sei se estou pronto para tudo isso, admitiu ele. Mas eu sei que não quero mais fugir. Não quero mais desperdiçar o tempo que tenho com vocês. Então não fuja, disse Beatriz, apertando as mãos dele. Fique aqui conosco, neste lugar que a dona Lara amava tanto. Vamos construir algo novo juntos, algo que honre a memória dela, mas que também seja nosso. Ítalo a puxou para mais perto, e pela primeira vez desde a morte de Lara, ele se permitiu sentir esperança.
Esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse felicidade possível para ele e para seus filhos. Esperança de que o amor pudesse realmente se transformar e encontrar novas formas de existir. Está bem, disse ele, a voz firme agora. Vamos tentar. Vamos ver onde isso nos leva. Mas uma coisa eu posso prometer. Nunca mais vou abandonar meus filhos emocionalmente. Nunca mais vou deixar o trabalho ser mais importante do que estar presente na vida deles. E nunca mais vou subestimar o poder do amor que você trouxe para a nossa família. Beatriz sorriu. E naquele sorriso ele viu o futuro se abrindo diante deles, cheio de possibilidades que ele não imaginava que pudessem existir. Então está combinado, disse ela. Vamos fazer desta casa um lar de verdade. Vamos criar novas memórias, mas sempre honrando as antigas. E vamos ser felizes todos juntos, do jeito que a dona Lara queria que fôssemos. Eles permaneceram na varanda até tarde, fazendo planos, compartilhando sonhos, construindo as bases de uma nova vida que nasceria daquele lugar sagrado, onde o passado e o futuro finalmente se encontraram em harmonia perfeita. Quando finalmente se recolheram para dormir, Ítalo passou pelos quartos das crianças para dar-lhes boa noite. Encontrou-os dormindo profundamente, os rostos tranquilos e felizes, pela primeira vez em muito tempo. Ele beijou a testa de cada um e sussurrou: "Mamãe está orgulhosa de vocês, e papai também está aqui agora, para sempre." No corredor, ele encontrou Beatriz esperando por ele. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por tudo, por ter trazido a vida de volta para esta casa, por ter me ajudado a encontrar meus filhos, por ter cumprido sua promessa para a Lara e por ter me dado a chance de ser feliz novamente." Beatriz sorriu, os olhos brilhando na penumbra do corredor. "A felicidade sempre esteve aqui, Sr. Ítalo. Só estava esperando o momento certo para ser redescoberta." Eles se despediram com um abraço longo e apertado, cheio de promessas silenciosas e esperanças compartilhadas. Sozinho em seu quarto, Ítalo olhou pela janela para o campo onde o cavalo sultão pastava sob a luz da lua. Ele pensou em Lara, em como ela havia orquestrado tudo aquilo mesmo depois de morta, como havia escolhido Beatriz não apenas para cuidar das crianças, mas para cuidar dele também. "Obrigado, meu amor", sussurrou ele para a noite. "Obrigado por não me deixar desistir. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser feliz." E pela primeira vez desde o funeral, Ítalo dormiu profundamente, sem pesadelos, sem culpa, apenas com a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e encontra novas formas de se manifestar. Na manhã seguinte, ele acordou com o som das risadas de seus filhos no quintal e soube que sua vida havia recomeçado. Quando desceu para a cozinha, encontrou Beatriz preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que Lara costumava cantar. As crianças estavam sentadas à mesa, desenhando a casa e a família, incluindo Beatriz nos desenhos como se ela sempre tivesse feito parte daquele cenário. "Bom dia, família", disse Ítalo, e a palavra saiu naturalmente, sem esforço, carregada de um significado novo e profundo. Beatriz se virou para ele com um sorriso radiante, e naquele momento ele soube que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. "Pai, a gente pode ficar aqui para sempre?", perguntou Mateus, olhando para cima dos desenhos. Ítalo riu, uma risada genuína que não saía de sua garganta há muito tempo. "Não para sempre, filho. Mas vamos vir aqui sempre que pudermos. Esta é nossa casa de campo, nosso refúgio, nosso lugar especial. E agora que a encontramos de novo, nunca mais vamos perdê-la." Ana correu para abraçá-lo, e Mateus logo se juntou ao abraço. Beatriz os observou com lágrimas de felicidade nos olhos, sabendo que havia cumprido sua promessa para Lara de uma forma que superava todas as suas expectativas.
Beatriz, disse Ítalo, ainda abraçado com os filhos. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Ela o olhou, curiosa e um pouco apreensiva. Você aceita oficialmente fazer parte desta família? Não como funcionária, mas como... bem, como a pessoa mais importante das nossas vidas depois da mamãe. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas, mas ela sorriu através delas. Eu aceito, disse ela, a voz embargada pela emoção. Seria a maior honra da minha vida. As crianças comemoraram correndo para abraçá-la também. E ali, naquela cozinha cheia de luz matinal, uma nova família nasceu das cinzas da antiga, mais forte e mais unida do que nunca. Ítalo olhou ao redor, para aquela cena de felicidade doméstica, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Lara havia partido, mas seu amor continuava vivo em cada canto daquela casa, em cada sorriso de seus filhos, em cada gesto carinhoso de Beatriz. O amor não havia morrido, apenas havia encontrado uma nova forma de existir. Sabe de uma coisa? Disse ele, puxando Beatriz para mais perto do abraço coletivo. Eu acho que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E eu não poderia estar mais feliz por ter vocês comigo nesta jornada. Beatriz sorriu, aninhando-se no abraço da família que havia aprendido a amar como sua própria. E eu prometo que vou cuidar de todos vocês para sempre, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Ítalo. Esta é minha promessa para vocês e para a dona Lara, onde quer que ela esteja. As crianças riram e apertaram o abraço ainda mais, e Ítalo soube que aquele era o momento mais perfeito de sua vida desde a morte de Lara. Não porque havia esquecido sua primeira esposa, mas porque havia aprendido que o coração humano é grande o suficiente para abrigar múltiplos amores, que a felicidade pode renascer das cinzas da tragédia e que, às vezes, as pessoas mais importantes de nossas vidas chegam até nós de formas completamente inesperadas. Então está decidido, disse ele, beijando o topo da cabeça de cada um de seus filhos e depois olhando profundamente nos olhos de Beatriz. Vamos ser uma família. Uma família diferente, única, construída sobre o amor e a memória, mas uma família verdadeira. E vamos ser felizes aqui, neste lugar abençoado, onde tudo começou e onde tudo recomeça. E com essas palavras, seladas pelo abraço mais apertado que qualquer um deles já havia dado, a nova família saiu para o quintal ensolarado, onde o cavalo sultão os esperava para mais uma manhã de descobertas e alegrias, sob o olhar protetor e amoroso de Lara, que finalmente podia descansar em paz, sabendo que havia deixado seus amores mais preciosos em mãos seguras e carinhosas. Beatriz, disse Ítalo, parando na porta da cozinha e se virando para ela uma última vez antes de saírem para o quintal. Você realmente acredita que a Lara planejou tudo isso? Que ela sabia que você seria a pessoa certa para nos ajudar a encontrar o caminho de volta uns para os outros? Beatriz sorriu, aquele sorriso sereno e sábio que havia conquistado o coração dele e das crianças. Eu não só acredito, Sr. Ítalo, eu tenho certeza absoluta. E sabe como eu sei? Ela fez uma pausa, olhando para as crianças que brincavam no quintal depois de volta para ele. Porque ontem à noite, quando eu estava colocando as flores que a Ana colheu no vaso da sala, eu senti ela aqui. Eu senti a presença da dona Lara nesta casa e ela estava sorrindo. Ela estava em paz, finalmente em paz, porque a missão dela estava cumprida. Ítalo permaneceu em silêncio por longos segundos depois daquelas palavras de Beatriz, sentindo como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de eixo completamente. Ele caminhou até a janela da cozinha e observou Mateus e Ana correndo pelo quintal, perseguindo borboletas que dançavam entre as flores silvestres que cresciam desordenadamente pelo gramado alto.
Pela primeira vez desde o funeral de Lara, conseguiu pensar na esposa morta sem sentir aquela dor dilacerante que o paralisava por completo durante meses e meses de luto autoimposto. Se ela realmente planejou tudo isso, se ela escolheu você para nos salvar, então eu preciso parar de lutar contra o que está acontecendo, disse ele, a voz saindo mais firme do que havia soado em muito tempo. Eu preciso parar de me sentir culpado por estar vivo, por sentir alegria novamente, por olhar para você e perceber que meu coração ainda é capaz de bater mais rápido quando você sorri para mim. Beatriz se aproximou devagar, colocando-se ao lado dele na janela pequena, seus ombros quase se tocando naquele espaço íntimo da cozinha rústica. O senhor não precisa se sentir culpado por nada, Ítalo. A dona Lara me disse uma coisa que nunca esqueci na última semana de vida dela. Ela disse que o amor verdadeiro não morre quando a pessoa parte. Ele se transforma, encontra novas formas de existir, novas pessoas para abençoar. Ela disse que se um dia o senhor encontrasse alguém que fizesse o senhor sorrir de novo, que cuidasse das crianças com amor verdadeiro, então o senhor deveria se permitir essa felicidade sem culpa e sem medo. As palavras atingiram Ítalo como uma revelação devastadora. Ele se afastou da janela e puxou uma cadeira da mesa de madeira, sentando-se com movimentos lentos e cansados de quem carregava um peso invisível, mas esmagador nos ombros há tempo demais. Por isso você arriscou tudo trazendo as crianças aqui ontem. Você viu que eu estava me afogando no trabalho, me afastando cada vez mais dos meus próprios filhos, transformando nossa casa em um mausoléu frio, onde ninguém ria ou chorava, ou sentia qualquer coisa, além de uma tristeza entorpecida. Exatamente, confirmou Beatriz, sentando-se na cadeira ao lado dele, suas mãos pequenas e calejadas pelo trabalho pousadas sobre a mesa que Lara havia escolhido pessoalmente anos atrás. O senhor estava morrendo aos poucos, e as crianças estavam morrendo junto. Eu via nos olhos deles aquela mesma ausência que via nos seus olhos todas as manhãs. Vocês estavam vivendo como fantasmas, apenas cumprindo os movimentos básicos da sobrevivência sem realmente viver. E eu não podia deixar isso continuar, não depois da promessa que fiz para ela. Ítalo estendeu a mão e cobriu a dela sobre a mesa, o contato físico enviando uma onda de calor que percorreu todo o corpo de ambos. Beatriz, eu preciso ser completamente honesto sobre algo que venho sentindo há semanas, talvez meses, mas que não tive coragem de admitir nem para mim mesmo. Quando chego em casa depois de um dia exaustivo, a única coisa que me faz realmente querer abrir aquela porta é saber que você está lá dentro. Não é só porque você cuida bem das crianças. É porque você traz uma luz, uma presença que faz aquele apartamento parecer um lar de verdade, pela primeira vez desde que a Lara partiu. O coração de Beatriz disparou no peito, batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir aquele tamborilar frenético. Senhor Ítalo, eu também sinto algo quando o senhor chega em casa, algo que vai muito além da relação entre patrão e empregada, mas sempre achei que esses sentimentos eram errados, que eu estava sendo desrespeitosa com a memória da dona Lara. Não é errado, disse Ítalo com firmeza, entrelaçando os dedos com os dela. A Lara não acharia errado. Ela escolheu você justamente por isso, porque ela sabia que você tinha a capacidade de amar não apenas as crianças, mas também a mim. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu jamais conseguiria me interessar por alguém superficial, que eu só me abriria novamente para alguém que demonstrasse amor genuíno pelos meus filhos. Naquele momento, Mateus entrou correndo pela porta da cozinha, o rosto vermelho de tanto brincar sob o sol forte. Pai, a Ana quer montar no sultão de novo. Você pode ajudar?
O menino parou abruptamente ao ver o pai segurando as mãos de Beatriz, seus olhos arregalando-se com surpresa, mas não com desaprovação. Pelo contrário, um sorriso enorme se espalhou pelo rosto sujo de terra. Vocês estão namorando? Ítalo decidiu ser honesto com o filho. Ainda não, Mateus, mas a Beatriz é muito especial para nós e eu acho que com o tempo ela pode se tornar ainda mais importante em nossas vidas. Como você se sentiria em relação a isso? Mateus considerou a pergunta com seriedade impressionante. Eu gosto muito da Bia. Ela é legal, brinca com a gente, não fica brava quando faço bagunça e conta histórias muito boas antes de dormir. Se você gostar dela também, eu acho ótimo. A mamãe ia gostar dela, tenho certeza. Você tem razão, filho. A mamãe gostava muito da Bia. Na verdade, foi a mamãe quem escolheu ela para cuidar de vocês, disse Ítalo, puxando Mateus para um abraço apertado. Ana apareceu na porta segundos depois, correndo para se juntar ao abraço coletivo sem fazer perguntas. Os meses seguintes se desenrolaram em uma transformação gradual, mas profunda. Ítalo começou a sair do escritório mais cedo, ansioso para chegar em casa e passar tempo real com os filhos. Ele implementou mudanças na empresa que permitiam maior flexibilidade, delegando mais responsabilidades e estabelecendo limites claros entre trabalho e vida pessoal. Os finais de semana na casa de campo se tornaram sagrados, um tempo dedicado exclusivamente à família e à restauração da propriedade. A casa foi transformada através do trabalho coletivo. Ítalo contratou um caseiro local para cuidar da manutenção básica durante a semana, mas nos finais de semana todos trabalhavam juntos, pintando paredes, consertando móveis, plantando flores e vegetais. Beatriz revelou ter um talento natural para a jardinagem, e Ítalo descobriu que gostava do trabalho físico, da satisfação tangível de ver resultados concretos de seus esforços. Durante esses meses, Ítalo e Beatriz conversaram longamente sobre tudo. Ele descobriu a história dela, órfã desde os 16 anos, criada por uma avó que morreu quando ela tinha 22, deixando-a completamente sozinha no mundo. Ela descobriu que ele não havia nascido rico, que construíra sua fortuna através de trabalho árduo, começando como office boy e subindo gradualmente até abrir o próprio negócio. Não foi uma paixão avassaladora, mas um amor quieto e constante que crescia nos pequenos gestos cotidianos. Eles dormiam em quartos separados por respeito às crianças, mas as noites na varanda, conversando até tarde, eram carregadas de uma intimidade profunda. A primeira grande resistência veio da família de Ítalo. Certo domingo, chegaram à casa de campo e encontraram Augusto e Renata, os irmãos de Ítalo, esperando com expressões carregadas. As crianças se encolheram instintivamente ao reconhecer os tios. Isso aqui virou o quê? Pousada de fim de semana da empregada? Atacou Augusto imediatamente. Renata acrescentou venenosa. A cidade inteira comentando que viram você sair com ela e as crianças, que parece família. A diretoria perguntando se você enlouqueceu de vez. Ítalo respirou fundo, mantendo a calma. Primeiro, o nome dela é Beatriz, e vocês vão usar esse nome. Segundo, minha vida particular é minha. Terceiro, se a diretoria tem algo a comentar, que marque reunião comigo, não com vocês. Você assinou um testamento colocando essa mulher como responsável pelos meus sobrinhos caso você morra. Isso é absurdo, protestou Augusto. Absurdo é vocês aparecerem aqui sem avisar. E sim, fiz esse testamento. Vocês acham mesmo que alguém tem mais preparo emocional hoje para cuidar deles do que a Beatriz, que está com as crianças todos os dias, quando vocês resolveram viajar na semana do aniversário de morte da Lara porque não aguentavam mais clima de velório? A discussão continuou tensa, mas Ítalo manteve sua posição. Eu amo a Beatriz. Não sei em que momento exato isso aconteceu, mas aconteceu. Não pretendo viver escondendo isso. Quando for a hora certa, vamos oficializar tudo do jeito que for melhor para a família. Até lá, exijo respeito.
Renata tentou apelar. E a Lara? Você já esqueceu dela assim? Eu nunca vou esquecer a Lara. Amar outra pessoa não apaga o que vivi com ela. A Lara ficaria desesperada se soubesse que eu ia me enterrar vivo depois que ela fosse embora. Ela não ia querer ver os filhos crescendo sem nenhum laço afetivo verdadeiro. Os irmãos foram embora sem convencer Ítalo, mas a resistência familiar era apenas o começo dos desafios. Dona Vera, a mãe de Ítalo, demorou 2 meses para aparecer, mas quando finalmente decidiu ir à casa de campo, foi um encontro tenso. Ela chegou com expressão dura, pronta para confrontar o filho sobre seu envolvimento com a empregada. Então é verdade. Você está envolvido com a empregada, disse ela sem rodeios. Estou construindo uma família com a Beatriz e com as crianças. Se quiser fazer parte disso, será bem-vinda. Se vier aqui para humilhar ela, a conversa acaba agora, respondeu Ítalo firmemente. Eu criei vocês para cima, Ítalo. Você sabe o que as pessoas vão falar quando souberem que o grande empresário ficou com a moça que limpava o banheiro? Eu sei, e não me importo. A Beatriz não é a moça que limpava o banheiro. Ela é quem segurou a barra quando desmoronamos. Quem deu colo para seus netos quando eu estava entupido de reunião. Quem prometeu para a Lara que não deixaria a memória dela morrer. Dona Vera se mexeu incomodada. Havia nela um senso de justiça que, apesar da rigidez, falava mais alto. E você acha que consegue amar essa mulher como amou a Lara? Eu não preciso amar igual. São pessoas diferentes, amores diferentes. Eu só preciso amar de verdade, com respeito, parceria, desejo de construir algo. Dona Vera olhou para a foto de Lara na estante. Ela confiava muito na Beatriz. Quando ficou doente, disse que você era a única que conseguia fazê-la comer alguma coisa. Ítalo estranhou. A senhora fala de quem? Da Beatriz. Você acha que eu não sabia da promessa? A Lara me contou semanas antes de morrer. Disse que tinha pedido para a Beatriz trazer as crianças aqui um dia, se você se perdesse no trabalho demais. Eu não gostei na hora, mas não tive coragem de proibir. Agora entendo por quê. A revelação surpreendeu Ítalo. Então a senhora sabia disso e mesmo assim veio preparada para atacar ela? Eu vim preparada para te lembrar da Lara. Mas quando vi seus filhos correndo por essa casa, rindo, com o rosto saudável, percebi que não tenho esse direito. Se essa moça conseguiu fazer vocês voltarem a viver, quem sou eu para atrapalhar? Só te peço uma coisa, seja correto com ela. Se um dia esse amor acabar, não deixe que ela saia dessa história com fama de interesseira. Ítalo abraçou a mãe com força. Prometo que nunca vou desrespeitar a Beatriz. Então chama essa moça aqui. Quero olhar nos olhos dela. Quando Beatriz entrou nervosa, esperava o pior. Mas recebeu um olhar longo da sogra, seguido de uma frase que a desmontou. Obrigada por não ter abandonado meus netos quando meu filho se perdeu de si mesmo. Com a resistência familiar suavizada, o caminho ficou menos turbulento. 6 meses depois daquele fim de semana transformador, numa tarde tranquila na casa de campo, Ítalo tomou uma decisão. Eles estavam deitados na grama atrás da casa, olhando as nuvens com as crianças entre eles, quando ele virou o rosto para Beatriz. Você quer casar comigo? Não precisa ser festa grande. Pode ser só a gente, as crianças, sua mãe, minha família e o padre. Eu quero que tudo seja às claras, sem esconder. Mas se for demais para você agora, a gente espera. Mateus perguntou direto. Casar, tipo morar todo mundo junto para sempre? Tipo isso, mas legalmente falando. Ana olhou para Beatriz com expectativa. Você vai ser nossa mãe de verdade? Essa pergunta atravessou qualquer dúvida que ainda existia. Eu quero sim, quero casar. Não porque vai mudar o que sinto, mas porque vai mostrar para todo mundo que não estou aqui de passagem. Então posso chamar você de mãe? Perguntou Mateus.
Ítalo respondeu com cuidado: a mamãe Lara sempre vai ser a mãe de vocês, mas se um dia quiserem chamar a Bia de mãe também, eu não vou ficar triste. Amor não ocupa lugar que já existe, só aumenta o espaço aqui dentro. Apontou para o peito deles. Ana pulou no colo de Beatriz. Eu já chamo você de mãe aqui dentro faz tempo. O casamento aconteceu 3 meses depois, simples e bonito, na igreja pequena da cidade próxima. Beatriz usou um vestido claro e leve. Ítalo, um terno azul simples. Mateus e Ana entraram juntos levando as alianças. Dona Vera chorou discretamente, segurando a mão de Renata, que já havia aceitado a situação. Na hora dos votos, o padre disse algo marcante. O amor que começou num contrato de trabalho hoje se transforma em compromisso de vida. Que vocês nunca esqueçam que o que uniu esta família não foi dinheiro nem conveniência, mas a decisão diária de cuidar uns dos outros. Depois da cerimônia, enquanto os convidados comiam bolo na varanda, encontraram uma surpresa esperando na porta da casa. Um envelope branco com o nome de Ítalo escrito na caligrafia de Lara. Com mãos trêmulas, Ítalo abriu o envelope e retirou uma carta de várias páginas. Meu amor, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou a coragem de seguir em frente, de se permitir amar novamente. Significa que a Beatriz cumpriu a promessa que me fez e que você está pronto para começar um novo capítulo. Eu não poderia estar mais feliz ou mais orgulhosa. A carta continuava explicando que Lara havia escrito nos últimos dias de vida e pedido à mãe que guardasse e entregasse quando o momento certo chegasse. Ela falava sobre como havia escolhido Beatriz cuidadosamente, observando-a durante aqueles 2 meses finais. Eu sei que você vai se sentir culpado por seguir em frente, mas preciso que entenda que o maior presente que pode me dar agora é ser feliz. É viver plenamente, amar completamente, criar nossos filhos com alegria. A morte faz parte da vida, mas não deveria defini-la. Ame a Beatriz sem reservas. Ela é extraordinária e sei que vai fazer você feliz de formas diferentes, mas igualmente maravilhosas. Não compare, não sinta culpa, apenas ame. E diga aos nossos filhos que a mamãe sempre vai estar com eles, não como uma presença triste, mas como uma força de amor que os impulsiona para o futuro. A carta terminava. Sejam felizes, todos vocês. Construam uma vida bonita juntos, riem muito, amem profundamente e lembrem-se de mim com alegria. Esta é minha última vontade. Eu te amo, Ítalo. Sempre amei, sempre amarei. E agora eu te liberto para amar novamente. Quando Ítalo terminou de ler, estava chorando abertamente, e Beatriz também. Eles se abraçaram ali na varanda, segurando aquela carta preciosa, sentindo a presença de Lara como uma bênção que os envolvia completamente. Ela realmente planejou tudo, disse Ítalo admirado, até este momento final. Ela te amava muito e me confiou o que havia de mais precioso para ela, você e as crianças. Prometo que vou honrar essa confiança todos os dias da minha vida. Anos se passaram e a família floresceu de formas que superaram as expectativas mais otimistas. Mateus e Ana cresceram saudáveis e felizes, chamando Beatriz de mãe naturalmente, mas nunca esquecendo Lara. A casa de campo se tornou o centro de reuniões familiares, um lugar onde amor e risadas eram abundantes. Ítalo e Beatriz tiveram um filho próprio, um menino que nomearam Luca, que cresceu ouvindo histórias sobre a mulher extraordinária que havia ajudado a criar sua família. Em cada aniversário de Lara, todos se reuniam no cemitério com flores amarelas e histórias alegres, celebrando não a morte, mas a vida e o amor que continuavam. Numa tarde, anos depois, Ítalo estava em seu escritório olhando para a foto de Lara que mantinha na mesa. Obrigado por tudo, meu amor.
Obrigado por me dar esta família maravilhosa, esta vida cheia de amor. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu, e a Beatriz é a segunda melhor. E eu sei que, de alguma forma, você fez isso acontecer. Beatriz entrou no escritório naquele momento, trazendo café da tarde, e encontrou o marido contemplativo diante da foto. Ela se aproximou, passou os braços ao redor dos ombros dele e beijou o topo de sua cabeça. Pensando nela, perguntou suavemente. Pensando em como tudo se encaixou perfeitamente, como ela orquestrou nossa felicidade mesmo depois de partir, como você cumpriu cada promessa que fez para ela. Beatriz sorriu, olhando também para a foto de Lara. Ela sabia que o amor verdadeiro nunca morre, apenas encontra novas formas de existir, e nós somos a prova viva disso. Ítalo se virou na cadeira, puxou Beatriz para o colo e a beijou com toda a gratidão e amor que sentia. Quando se separaram, ele olhou profundamente nos olhos dela. Sabe qual foi o momento exato em que eu soube que te amava? Perguntou ele. Qual? Sussurrou ela, curiosa. Ítalo sorriu, lembrando daquele dia transformador que havia mudado tudo. Foi naquela tarde em que eu encontrei você montada no sultão com meus filhos na casa de campo abandonada. Naquele exato momento, vendo vocês três juntos, felizes, completos, eu soube que tinha encontrado não apenas uma segunda chance de amar, mas a família que Lara sempre quis que eu tivesse. E eu nunca vou esquecer que tudo começou com uma empregada corajosa que arriscou tudo para salvar uma família perdida na escuridão do luto. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.